Bom, dando continuidade ao estudo de uma história da filosofia do Frederick Copleston, no capítulo anterior a gente viu o estudo de Zenão, a dialética de Zenão, que foi um importante seguidor de Parmênides, que tentou fundamentar a filosofia de Parmênides, tentou demonstrar isso através de argumentos. E hoje a gente agora parte para o estudo de um pré-socrático chamado Empédocles de Acáragas, que viveu ali na região da Sicília, numa cidade chamada Acáragas, da Grécia. E ele foi um importante pluralista, né, que a gente chama, né, ele foi um importante filósofo que foi o fundador da escola pluralista. Ele foi um pensador, ele foi um filósofo que viveu ali entre os anos 400 a.C. Ele foi o fundador propriamente da escola pluralista. O que é a escola pluralista? Né? A escola pluralista é a escola que prega que o universo não é composto, não é só fundamentado, não tem só princípio, vamos dizer assim. O universo não é só mantido por um princípio, mas por vários, né? Ou seja, são vários princípios que mantêm o universo. E ele vai dizer que esses princípios vão ser o fogo, o ar, a terra e a água, né? Que é aí que surge a famosa teoria dos 4 elementos, que é tão presente na cultura atualmente. Por exemplo, eu tenho até aquele anime, né, o Avatar, né, que tem as 4 tribos e tudo mais, a tribo do fogo, a tribo do ar e tudo mais, né? E Empédocles ele vai ser esse importante pensador, então, que vai articular a escola pluralista, essa escola que vai dizer que não é só um... Porque o que estava acontecendo antes, né? A gente viu com, por exemplo, Heráclito dizia que o princípio da natureza, a arqué, ela é o fogo. Tales de Mileto dizia que era a água. Anaxímenes de Mileto falava que era o ar. Né? Então, cada um desses pensadores pré-socráticos, eles diziam só um princípio para a natureza. Então, o que Empédocles está dizendo? Olha, existem vários princípios, não é só um princípio que dá começo, que dá fundamento para a existência do universo, mas são vários elementos, né? Que aí ele diz que são os 4 elementos que a gente tanto conhece, né? E eu já vou aprofundar mais nisso, tá? Mas Empédocles, só dando uma breve passada aqui em quem foi Empédocles propriamente, ele foi um político, né? Ele foi um líder partidário ali de Acáragas. Inclusive, ele foi conhecido, né? Ele ficou muito conhecido por ser um milagreiro, por ser um cara que tinha poderes mágicos, né? Ele se atribuía até mesmo esses poderes mágicos em seus poemas. E ele foi, inclusive, expulso da ordem pitagórica, né? É bem incerto o motivo, talvez até seja até duvidável se ele foi expulso propriamente, porque, enfim, mas a causa que dizem, né, que pelo qual ele foi expulso é que ele foi expulso devido ao furto de discursos, né? Então diziam que ele roubava ideias, que ele roubava furtos e isso era algo pelo qual expulsaram ele da ordem pitagórica propriamente. Então, Empédocles, né, em breve resumo, quem foi ele? Ele foi esse cara que viveu ali na Sicília, em Acáragas, né? E ele fundou a escola pluralista, ele foi um importante fundador da teoria dos 4 elementos, certo? E agora, adentrando propriamente no que seria a filosofia dele, a gente percebe que ele tem certa influência tanto de Parmênides, tanto de Heráclito. Ele tenta até, inclusive, fazer uma síntese, uma conciliação entre as teses de Parmênides e Heráclito, porque ele tenta conciliar tanto a doutrina de Parmênides, que dizia que o ser é indestrutível, quanto a doutrina de Heráclito, que dizia que o ser muda, tá? Porque Parmênides dizia que nada muda, né? Parmênides dizia que tudo é uma unidade, que nada muda, e que tudo é indestrutível, e tudo é eterno, tudo é incriado. E Heráclito dizia que tudo está em constante mudança, né? E que as coisas estão em constante mudança, certo? Tudo flui, essa é a grande frase de Heráclito, né? Então ele vai tentar conciliar essas duas doutrinas, ou seja, ele vai tentar conciliar tanto a permanência quanto a mudança, certo? Ele vai tentar encaixar essas duas coisas. Como que se fundamenta cada uma dessas coisas, certo? A gente já vai explorar isso um pouco, tá? Então, o que acreditava ele? O que o Empédocles de Acáragas dizia? Olha, o sistema filosófico dele tem base principalmente na teoria dos 4 elementos. O que é a teoria dos 4 elementos? Segundo Empédocles de Acáragas, ele dizia que existem 4 elementos, 4 partículas fundamentais da natureza, 4 elementos que são eternos e indestrutíveis. Essas partículas são o fogo, o ar, a terra e a água. Então, esses 4 elementos fundamentais da natureza, eles são
como acreditava ele, né, são indestrutíveis e eternos. Então ele acreditava que esses elementos são indestrutíveis e eternos, eles não podem ser criados, eles não podem ser destruídos, tá? Então existiam esses 4 elementos, e a partir da união e a separação, da combinação entre esses elementos, surgiam os outros objetos da realidade. Então, vamos dizer assim, primariamente, né, existem só fogo, ar, terra e água na natureza, só que a partir da combinação entre esses elementos vão surgindo as outras coisas. Então, a partir da combinação entre esses elementos vai surgir o vidro, a pedra e por aí vai, o gelo e tudo mais. Então, a partir da combinação entre esses 4 elementos vão surgindo os outros objetos da natureza, os outros objetos do universo, certo? Então, vamos dizer assim, existem objetos primários, que são propriamente os elementos fundamentais, que são fogo, ar, terra e água, e a partir da combinação entre esses elementos vão surgir objetos secundários, e esses objetos secundários podem ser, portanto, criados ou destruídos. Então, a gente tem elementos primários que são indestrutíveis e eternos e incriados, e a gente tem objetos secundários que surgem a partir da combinação desses elementos primários, e esses objetos secundários podem ser criados ou destruídos. Então, a mudança, né, ou seja, eu consigo alterar, eu consigo mudar só os elementos da segunda natureza, os elementos secundários, vamos dizer assim. Tá? Então, propriamente, a gente tem que entender bem isso, ou seja, existem esses elementos fundamentais, a partir da combinação deles formam-se os elementos secundários, os objetos secundários, né, do mundo propriamente, que podem ser criados ou destruídos. Né? Tá, dado isso, ele explicava, né, que essa combinação, porque, é claro, né, existiam no começo de tudo, vamos dizer assim, né, desde a eternidade, os 4 elementos, né, fogo, ar, terra e água. E esses 4 elementos, eles são unidos e separados através de 2 forças físicas que ele chamava de amor e ódio, né, ou harmonia e discórdia, ou ordem e caos propriamente, né. E essas forças de ordem e caos, de união e separação, elas atuavam justamente para isso, né? Então, elas exerciam-se, né, sobre esses 4 elementos fundamentais. Então, tinha lá o fogo, as partículas de fogo, as partículas de ar, as partículas de terra e as partículas de água. E essas 2 forças, elas agiam sobre essas partículas para unir elas e para separar elas. Então, a ordem, o caos, o ódio e o amor, né, eles trabalhavam em uma constante, vamos dizer assim, disputa, em uma constante dialética entre tentar separar e em tentar unir as partículas, né? Então, o universo para Empédocles vai ser justamente uma constante batalha, uma constante dialética entre a união e a separação do ser, desses elementos fundamentais da matéria, né? E é por isso que, inclusive, Empédocles, o universo vai ser cíclico. Ele propõe uma interessante teoria, né, que diz que, vamos dizer assim, o universo ele é cíclico. Né? Então, no começo de tudo, vamos dizer assim, havia uma esfera inicial. Então, todas as partículas existentes, todos os elementos da natureza, todos os elementos fundamentais, todos os 4 elementos, segundo Empédocles, no começo de tudo, estavam unidos num único ponto. Então, eles estavam totalmente unidos pela força de união, pela força de ordem, em um único ponto, e eles juntos, né, formavam um único ser, né? Então, eles estavam nessa partícula de ordem perfeita, né, que Empédocles, inclusive, chamava de Deus abençoado, e eles estavam unidos ali perfeitamente, né, nesse ponto, né? Só que em volta dessa esfera inicial residia o caos, que é a força de separação, é o ódio, né? E o caos, ele penetra dentro dessa esfera inicial e bagunça totalmente essa esfera de ordem perfeita. Então vai lá, né? Tinha essa esfera inicial, o caos, ele perfura essa esfera e bagunça os elementos ali, separa os elementos primordiais desse único ser, né? Então, a partir disso, a esfera, ela é separada, né? Ela é separada, e aí, a partir disso, a gente começa a viver o momento onde a gente está, né? Ou seja, a gente está num momento de separação ali, né? Então, a gente está nesse momento depois desse estado de união perfeita, né? Então, a gente está depois que o caos incidiu sobre a esfera, né?
Então o caos incidiu ali, né? Então tá meio as coisas estão se separando ainda, as partículas estão se separando, a força de união tá tentando segurar um pouco as coisas ali e tal. Então a gente tá vivendo, segundo Empédocles, o que seria a segunda fase do ciclo do universo. Então teve essa primeira fase, né, de ser tudo uma ordem perfeita, tudo unido no único ponto. Eis que o caos adentra essa esfera inicial e a gente vai para a segunda fase, que é a fase onde a gente está vivendo, onde tanto o caos quanto a ordem estão batalhando, né, e estão predominando ali, né, ou seja, nenhuma delas predomina propriamente, mas as duas estão exercendo poder, e chegará um terceiro momento onde o caos dominará. Então, depois desse segundo momento onde nós estamos vivendo, chegaria um terceiro momento onde o caos reinaria. Então, depois dessa disputa, desse equilíbrio entre a força de união e separação, haveria um terceiro momento de total caos, né? Então, a gente tem o primeiro momento, que é total ordem, a gente tem um momento de equilíbrio entre as duas forças, e a gente tem um terceiro momento, que é de total caos, certo? Onde só haveria totalmente, todas as partículas estariam propriamente separadas, né? Então, tudo estaria em caos. E aí, propriamente viria o recomeço desse ciclo, né? Então, o ciclo ele recomeçaria. Então, depois que tudo voltasse pro caos, a força de união voltaria mais forte e uniria tudo de novo naquela esfera inicial e o ciclo reiniciaria, passaria pelas três fases e tudo mais. Então, Empédocles ele propõe esse ciclo do universo, esse ciclo de uma que ele explica, né, através dessas fases que eu acabei de citar aqui. É interessante, inclusive, que essa teoria de Empédocles, ela se assemelha muito com a teoria do Big Bang, se vocês pararem para pensar muito bem. Porque a teoria do Big Bang ela é bem semelhante a isso, né? A teoria do Big Bang diz que havia um átomo primordial, né, que todos os átomos da história, todos os átomos da natureza estavam reunidos num único ponto. E aí houve o Big Bang, né, que seria essa explosão que deu início ao universo, né, tal qual nós conhecemos hoje. Então é bem semelhante, é até interessante que essa teoria, a teoria do Big Bang, ela estava meio que presente já em pensamentos iniciais ali da escola pluralista. E o mais interessante ainda é que Empédocles, ele é o fundador da escola pluralista, que é justamente a escola que vai residir Demócrito e Leucipo, né, que são justamente os fundadores da hipótese do átomo. Né? Então é até muito interessante nesse sentido. Né? A gente até já viu também que Anaximandro de Mileto, ele propôs uma teoria que era bem parecida com a teoria da evolução, né? Então é interessante como ideias que cientificamente surgiram depois tiveram até coisas parecidas e semelhantes no passado, e um passado bem longínquo, né? Que era inesperado. Até essas ideias são bem semelhantes com teorias físicas que a gente tem hoje, certo? Mas enfim, dando continuidade aqui. Então, em palco, né? Essa é a doutrina de Empédocles sobre a natureza. Então ele acreditava que é assim que a natureza funciona, né? Então tem os 4 elementos fundamentais, eles são unidos pela força de união, né? E aí eles geram os objetos secundários, os elementos secundários, que são os objetos que a gente conhece: vidro, gelo, papel e tudo mais, né? Então todas as coisas viriam da união desses 4 elementos primários, né? E aí ele também tem a questão do universo todo cíclico, que eu acabei de falar, do ciclo das forças de união e separação, que eu acabei de falar aqui, né? Então essa foi meio que a física dele, né? Como ele entendia que a natureza funcionava. Ele também tem uma rápida doutrina sobre a epistemologia, né? Ele falou um pouco sobre epistemologia. Segundo ele, havia... Assim, é claro que ele, no caso, ele não distingue entre razão e sensação, né? Porque Parmênides ele fez essa distinção, só que Empédocles ele não vai adotar essa distinção entre razão e sensação. O que Empédocles pregava na epistemologia? Para quem não sabe, epistemologia, no caso, é a teoria do conhecimento, né? Então, como que o homem conhece para ele, no caso, né? Ou seja, como que a gente conhece as coisas para Empédocles. Segundo Empédocles, a gente tem os nossos órgãos físicos, né? Por exemplo, o olho, né? O olho, ele lança um fluido no ambiente. Então, como que a gente enxerga? Então, a gente tem o olho, né? O olho, ele vai lançar esse fluido no ambiente e
o ambiente, né? Então, os objetos do ambiente, por exemplo, um copo. Esse copo, a matéria que constitui, o vidro que constitui esse copo, vai lançar um fluido contra o meu olho, né? Então, a matéria do copo, ela fica lançando o fluido constantemente no ar. E, então, o fluido que sai do meu olho vai se encontrar com o fluido que sai do copo. E, na união entre esses dois fluidos, vai haver a visão. Ou seja, para Empédocles, a visão, por exemplo, né, ela é vista como a união entre esses dois fluidos. Né? Então, a união entre o fluido que sai do meu olho com a união do fluido que sai do copo gera a visão que eu estou enxergando neste exato momento, por exemplo. Então, para Empédocles, o conhecimento da sensação, vamos dizer assim, ele se dá totalmente através da união entre esses fluidos, né? Então, constantemente, os nossos órgãos sensitivos, né, eles estão enviando esses fluidos para o ambiente que juntam-se aos fluidos que o ambiente está jogando para a gente também. E aí, quando eles se unem, a gente tem o conhecimento da sensação, a gente tem a sensação propriamente, né? Então, para Empédocles, esse seria a forma como a explicação pela qual nós conseguimos sentir as coisas, né? E essa é uma teoria até interessante, né? É claro que na época dele não tinha um avanço científico suficiente para saber que não existem esses fluidos propriamente, mas é uma teoria interessante, né? A gente não pode desprezar o cara por conta disso. E, enfim, em base, essa é um pouco do pensamento de Empédocles. A gente pode, inclusive, citar aqui também, inclusive, que Empédocles ele acreditava na metempsicose, que é uma espécie de reencarnação que tinha ali na teoria que era bem difundida ali na Grécia, principalmente no orfismo, né, nos pitagóricos também, que é basicamente, Empédocles ele acreditava, né, pelos poemas, pelo que dá a entender nos poemas dele, que inclusive são chamados de purificações os poemas dele, ele dá a entender que houve um momento em que todos os seres, eles eram espíritos, né, então todos os seres humanos, as plantas, os animais, eles eram espíritos perfeitos, que eram deuses, né? Até que esses espíritos, eles cometeram um erro, né? O que seria semelhante ao pecado original no cristianismo. E esses seres, então, eles caíram e se tornaram seres mortais. Seres mortais propriamente, né? Então, segundo ele, a gente tem que praticar uma certa doutrina moral, que ele não deixa muito explícito, então a gente não consegue nem falar sobre o que seria, para purificar a gente. Então, a gente teria que viver a nossa vida conforme o bem para purificar o nosso espírito, e aí isso voltaria a gente para o estado divino propriamente, né? Então, essa era uma crença bem difundida até entre os gregos da época, né? A doutrina da metempsicose. A gente não fala reencarnação é mais contemporâneo, né? Mas é o que a gente chama de metempsicose, mas é bem parecido até com a doutrina da reencarnação. Então, basicamente, essa era a crença, essa era a filosofia, essa era a ciência que desenvolveu Empédocles de Acáragas, né? A importância dele, filosoficamente falando, é de grande importância, né? Porque, basicamente, o cara fundou a escola pluralista, que é a escola que vai propor a existência do átomo, ali com Demócrito e Leucipo, né? Então, ele tem grande importância, porque Demócrito e Leucipo, eles vão beber muito dessa doutrina de Empédocles, né? Eles vão usar bastante da doutrina de Empédocles. Então, ele vai ter grande importância e grande influência sobre a escola atomística, de certo modo, né? Então, assim, ele vai influenciar os atomistas, né? No caso de Demócrito e Leucipo, e Anaxágoras, né? Que vai ser o assunto do próximo capítulo que o Copleston vai debater, né? Por fim, a gente poderia dizer que ele tem certa influência nas doutrinas medicinais de sua época. A questão da teoria das duas forças, né, que eu tinha falado, a força de união e separação, de amor e ódio, isso foi utilizado por Hipócrates, né, que vai ser um desenvolvedor da medicina na época, para fundamentar o que ele chama de teoria dos humores, né? Então, isso aí vai ter uma influência da ciência da época dele também, na teoria medicinal da época ali na Grécia Antiga, né? Então, ele vai ser um grande influenciador, né? Então, esse foi Empédocles de Acáragas. Esse foi o capítulo número 7 da obra Uma História da Filosofia, de Frederick Copleston.